gente fala de você criar o seu próprio material didático, você vai pensar assim, Leandro, isso vai me dar mais trabalho, né? Porque eu já tenho ali um negócio pronto e vou ter que criar mais uma coisa só por causa desse aluno. E eu tenho todos esses outros alunos, eu tenho um monte de aluno. Eu vou criar uma coisa só para um aluno? Eu não tenho tempo para ficar criando uma coisa só para um aluno. Eu tenho que dar atenção para a maioria. Eu entendo você. Você tem uma quantidade limitada de tempo, uma quantidade limitada de capacidade de produção, ok? Mas o que eu te convido a fazer agora, junto com essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje, né, é que você pense, quando você estiver criando essa atividade, pense em todos, inclusive o aluno com deficiência. Em todos, inclusive os alunos com deficiência. Quero te mostrar aqui hoje uma ferramenta para você começar a adaptar atividades. Uma ferramenta necessária, que eu acho que é o básico para todo mundo que quer começar na adaptação. Mesmo que você já faça adaptação de atividades, se você não conhece a ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje, depois que você conhecer ela, vai ficar muito mais fácil a sua vida no processo de criação de materiais, inclusive de adaptação de atividades. Então, fica até o final, porque essa ferramenta vai te ajudar a ter menos dificuldade na adaptação, na construção de material, vai poupar o seu tempo e vai te dar mais liberdade para que você possa confeccionar os seus próprios materiais. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues, sou do Instituto ITARD e minha missão, especialista em adaptação de atividades, e a minha missão é ajudar você a nunca mais ter dificuldade na adaptação de atividades e conseguir ensinar o seu aluno da educação inclusiva. Independente se você é professor regente, professor de atendimento educacional especializado, professor de apoio. Independente se o seu aluno do fundamental, do ensino médio, da educação infantil, independente do diagnóstico dele, independente da idade ou do ano escolar. Se você precisa construir material didático, material pedagógico, adaptado, acessível, né, a minha missão é te ajudar. Depende se você, às vezes até em casa, Leandro, eu quero ensinar para o meu filho a fazer tal coisa em casa. Quando você tem material acessível, didático acessível, fica mais fácil a sua vida também. Então, fica comigo, porque esse conteúdo aqui é para você. Se você não me conhecia e não segue a gente ainda, deixa o seu like aqui no vídeo, já começa deixando o seu like, se inscreve no nosso canal Instituto ITARD aqui no YouTube. Para você que está aí no Instagram, segue a gente no Instagram também. E porque isso aqui é mais do que um canal sobre educação inclusiva, é mais do que o maior canal sobre educação inclusiva do país. É uma comunidade de pessoas que acreditam que todos podem aprender. Eu acredito que todos podem aprender. O pessoal que segue a gente acredita que todos podem aprender, e a gente está aqui dia após dia tentando te mostrar que realmente todos podem aprender e as ferramentas que você pode usar para proporcionar isso para os seus alunos todos os dias, porque eles têm direito de aprender todos os dias. Não tem essa de, hoje eu entreguei uma coisinha ali para ele só para deixar ele quietinho, né? Tá bom. Essa semana ele ficou quietinho, fiz algumas coisas para deixar ele quietinho ali no canto da sala, tá bom. Não tem isso. A gente está aqui para o nosso aluno aprender e aprender todo dia, se desenvolver autonomia, se preparar para a vida lá fora. Esse é o nosso objetivo, alunos prontos para a vida. Não tem essa de ele deixou a escola sem saber o básico. Não, ele precisa deixar a escola sabendo no mínimo o básico. No mínimo o básico, isso é o mínimo aceitável, e a gente está aqui para que o mínimo aceitável seja possível para todos os seus alunos. E quem sabe tem professores que fizeram treinamentos com a gente que prepararam os alunos dele de deficiência intelectual, está ingressando na faculdade. Isso era ano passado. Não, isso era em 2020. Não, era 2021. 2021, ela falou, nossa, minha aluna agora está indo para a faculdade, a gente está preparando ela para ir para a faculdade. Mas que bacana isso, né? Quem pode limitar o potencial do nosso aluno, né? Quem pode limitar? E a gente está aqui para isso, e a ferramenta que eu quero te mostrar aqui hoje vai te ajudar a conseguir isso, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso então? Boa noite para quem está chegando agora na live, a gente acabou de começar. Boa noite para você, professor. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite. Bom, Leandro, do que você está falando? Eu estou falando de você poder ser autor do seu próprio material didático. Adaptar atividades é uma consequência de quem escolhe ser autor do seu próprio material didático. O que isso quer dizer? O que é ser autor do seu próprio material didático? Eu até estava contando isso numa outra live, né? Antigamente, né? Vamos lembrar agora por um minutinho de quando você era estudante,
tá? Há uns 20, 30 anos atrás, 40, dependendo, né? Quando você era estudante, você estava lá na escola e seu professor estava te dando aula, né? E eu até comecei essa conversa numa outra live falando da quantidade de livros que a gente tinha disponível, né? Antigamente, até me trouxeram essa lembrança, né? A gente tinha um livro que a gente usava durante um ano e não podia rabiscar nem amassar nada, o livro tinha que ficar perfeito, porque esse livro ia ser devolvido e usado por outro aluno no ano seguinte. Quem lembra disso? Né? Eu estudei nessa época que tinha que devolver o livro. Eu estudei nessa época. E talvez você tenha estudado numa época que não tinha livro. Ou tinha pouquíssimos livros. Não tinha todos os livros. Ou você tinha que ficar... O livro era usado do ano anterior. Ou então, dependendo do estado, da cidade que você morava, poderia não ter tanto acesso assim. Eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu não sei. Às vezes, num outro lugar, às vezes no interior, não tinha o livro. E aí o professor tinha que se virar. Se virar com o quê? Né? Eu estou falando do quê? Estou falando de material didático. Antigamente, existiam menos acesso a material didático. Concorda? Você que está chegando aí agora, você que está chegando nessa live pela primeira vez, comenta aí para mim. Você concorda que antigamente tinha menos acesso a material didático? Enquanto isso, eu queria fazer uma enquete aqui no YouTube, enquanto eu vou falando. Legal, coloquei uma enquete aqui no YouTube de qual programa você prefere usar para deixar rodando aí enquanto eu vou falando. E aí, naquela época, existiam menos recursos, menos material didático, concorda? Ainda é assim nas escolas públicas, ainda é assim? Não, aqui na minha cidade, eu vou falar das minhas crianças, né? Elas receberam um livro para elas não precisam devolver, não. Ou precisa? Não precisa, não. É delas, o livro é delas. Elas ganharam um livro. Até hoje ainda tem estados que os alunos devolvem aí. Então, olha só que interessante, né? Alguns lugares têm mais recursos, outros têm menos recursos, né? No Brasil tem muita diferença de um estado para o outro, né? Tem muita diferença, enfim. Sim, dividir os livros ou iria à biblioteca. Ainda assim, em muitos lugares os livros têm que ser... Olha só, então legal, pessoal. O pessoal está concordando aí. Né? E, então, quando tinha livro, né? E um livro, às vezes, para cada disciplina, pro ano todo. E o livro não tinha todo o conteúdo. Às vezes o livro não tinha todo o conteúdo que você queria trabalhar, que o seu professor queria trabalhar com você. Ou quando não tinha o livro, o seu professor tinha que se virar na produção de material. E no livro não tinha atividade para todos os dias do ano. Concorda? Até hoje, né? O livro não tem atividade para o aluno fazer todos os dias do ano. Você tem que entregar outras atividades. Não é isso? E naquela época não tinha acesso à internet assim tão fácil igual tem hoje, não é? Antigamente, para ter internet, você tinha que ter um certo poder aquisitivo maior um pouquinho. Não era todo mundo que tinha internet. Não era comum todo mundo ter internet. E mais incomum ainda do que ter internet era o seu professor daquela época ter internet, ter computador e saber criar atividade. Isso era mais incomum ainda. Não vou falando que não existia, mas o que existia? Existia era um mimeógrafo. Lembra daquele aparelho, o mimeógrafo, que deixa a folha com cheiro de álcool? Eu já recebi muita folha com cheiro de álcool. E o professor, ele desenhava a atividade. Eu batia na máquina de escrever. Né? E era isso, e era assim que era produzido o material didático. E qual era a vantagem? Qual é a desvantagem? A desvantagem era mais trabalhoso. Tudo que é trabalhoso não é legal, mas tem uma vantagem em contrapartida. Qual é a vantagem? O professor, ele pode ser autor do seu próprio material didático. O professor pode ser autor das suas próprias atividades. E o que acontece quando você é autor das suas próprias atividades? Você usa nas suas atividades, você usa no seu material didático a mesma linguagem, a mesma comunicação que você usa com os seus alunos. O aluno lê um enunciado seu, ele ouve você falando. Já viu isso? Quando a gente é muito próximo de uma pessoa, né, e a gente recebe uma mensagem de texto daquela pessoa, a gente consegue ouvir a voz da pessoa na mensagem de texto. Já viu isso? Você está lendo ali a mensagem, essa mensagem aqui é de fulano. Nossa, eu consigo imaginar fulana falando comigo quando eu leio essa mensagem.
Consigo imaginar o tom de voz que ela está usando quando eu leio essa mensagem. Já viu isso? Né? Por quê? Porque a mensagem foi escrita pela fulana e você convive muito com a fulana, né? Então isso conta ao seu favor para você interpretar aquela mensagem da forma como você precisa interpretar para entender. E agora imagina você como professor. Você tá ali falando com os seus alunos todo dia, falando. O professor fala muito, né? Tem até, às vezes, problema nas cordas vocais, tanto que fala. E aí tem uma mensagem que é entregue no material didático, tem uma mensagem que é entregue numa atividade que não é de sua autoria. E aí ocorre um desalinhamento de comunicação. Porque a comunicação do material didático, a comunicação da sua atividade, não condiz com o que você fala, as mesmas palavras, o mesmo jeito, o seu jeitinho, que é único, não existe outro igual a você. Não existe outro professor que dá aula igual a você, percebe? Você é o único professor que dá aula desse jeito. É único. Então, sua comunicação é única, exclusivamente sua. E aí, quando você usa um material de terceiro, criado por uma outra pessoa que você nem sabe quem é, que seus alunos nunca nem viram, né, a comunicação desalinha e aí ocorre uma dificuldade maior na aprendizagem. Estou falando que ele não vai conseguir aprender desse jeito. Claro que vai conseguir, mas ocorre uma dificuldade. E aí, os alunos que precisam de mais acesso, de mais acessibilidade cognitiva e tudo, né, eles vão ter mais e mais dificuldade. Então, a vantagem de você ser autor do seu próprio material é que você consegue alinhar o que você fala com o que você entrega para os seus alunos. E isso é uma grande vantagem, Só que naquela época existia toda aquela dificuldade de mimeógrafo, vou ter que fazer à mão, ter que bater na máquina de escrever. Hoje nós não temos mais o mimeógrafo nem a máquina de escrever, nós temos o raio do computador. E a ferramenta que eu quero te mostrar aqui hoje tem tudo a ver com isso. Boa noite para quem está chegando aí agora, boa noite. Boa noite. Eu usei muito o mimeógrafo, eu mimeografava atividades para vários professores. Que legal, Alessandro. Eu também já girei aquela manivela do mimeógrafo inúmeras vezes. Bom, o que eu vou te mostrar aqui hoje está longe de ser um curso completo, tá? Essa é uma live que eu vou te mostrar um percurso rápido aqui, a gente não tem muito tempo. Está longe de ser um curso completo, existe todo um mundo de possibilidades e outras estratégias, inclusive dentro da ferramenta que a gente vai mostrar aqui. Eu coloquei uma enquete perguntando se você prefere Google Docs ou Word, porque o que eu quero mostrar para você aqui dá para fazer nos dois, tanto no Google Docs quanto no Word. O Google Docs é uma ferramenta web. O que isso quer dizer? Que dá para você abrir pelo navegador. Você abre pela internet. Quando você clica para entrar na internet, tem lá o Google e tal. Então, o Google Docs funciona lá. Você não precisa instalar nada. Qualquer lugar que você chega, que tem um computador que acessa a internet e abre o Google, você consegue abrir o Google Docs. Entendeu? Esse é o Google Docs. Só que o Google Docs ele é moderninho, novidade, né? Nem todo mundo já trabalhou com ele, enfim. Moderninho, tô falando já tem muito tempo, tá? Mas, enfim, moderninho. O Word não. O Word e o Microsoft Word é uma ferramenta já tem bastante tempo na estrada, já existia antes de a gente ter acesso à internet aqui no Brasil. Ó, coisa antiga o Word, muito antigo. Só que hoje, como ele está ficando um pouquinho fora de moda, muita gente compra o computador e nem vem o Word mais instalado. Por isso que eu estou perguntando. Quero saber o que está acontecendo aí com você hoje. Você, professor, você tem mais acesso, mais facilidade para ter acesso ao Google Docs ou o Word? Vamos ver como é que ficou as respostas aqui. Google Docs 24%, Word 76%. Legal, todo pessoal, já entendi que o Word, a gente vai abrir o Word aqui agora. Vou até fechar meu Google Docs, que eu estava na esperança da gente usar um Google Docs aqui, mas a gente vai usar o Word, não tem problema nenhum, maravilha, tá? Eu não sei se a sua versão do Word vai ser a mesma que a minha, porque eu sou velho e eu uso a versão 2007. Não me pergunte por que eu não gosto de atualizar a versão, é porque eu não gosto de atualizar a versão. Eu gosto que o botão fique lá no lugar que eu aprendi que ele fica. Quando eu atualizo a versão, o botão vai para outro lugar e eu tenho que ficar procurando. Eu não gosto de ficar procurando o botão. Eu gosto que ele fique lá onde ele já estava, que eu já sei o que eu tenho que fazer com ele. Então, eu uso a versão de 2007 porque eu sou velho e eu não gosto de atualizar a versão e funciona do mesmo jeito, tá bom? Então, encerramos a enquete. Vamos abrir o Word aqui para a gente dar uma olhada no que dá para fazer. Tá bom? No que dá para fazer. E antes que você
antes que você... Eu queria te contar uma coisa, tá? Quando a gente fala de você criar o seu próprio material didático, você vai pensar assim, Leandro, isso vai me dar mais trabalho, né? Porque eu já tenho ali um negócio pronto e vou ter que criar mais uma coisa. Mais uma coisa só por causa desse aluno. E eu tenho todos esses outros alunos, eu tenho um monte de aluno. Eu vou criar uma coisa só para um aluno? Eu não tenho tempo para ficar criando uma coisa só para um aluno. Eu tenho que dar atenção para a maioria. Eu entendo você. Você tem uma quantidade limitada de tempo, uma quantidade limitada de capacidade de produção, ok? Mas o que eu te convido a fazer agora, junto com essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje, né, é que você pense, quando você estiver criando essa atividade, pense em todos, inclusive o aluno com deficiência. Em todos, inclusive os alunos com deficiência, se você tiver mais de um. Para que você não fique criando 2, 3, 4 atividades. Leandro, eu tenho 3 alunos com deficiência na minha turma, então você vai criar uma atividade para a turma toda, uma atividade para um aluno A, o aluno B e o aluno C. Vai tirar 4 atividades? Não, isso aí vai te sobrecarregar. Quando você for criar essa atividade adaptada, pensa nesses 4 grupos. Pensa em todo mundo, uma atividade para todo mundo. E isso que a gente vai ver aqui hoje vai te permitir pensar dessa forma. Óbvio que existem milhares de outras formas de adaptatividade, tá? Isso aqui é só uma delas e talvez não funcione muito bem para o seu caso, tá bom? Já deixei esse alerta aqui. Isso aqui é uma forma. Se eu quero te apresentar ferramentas, enquanto mais ferramentas você conhecer, mais formas de adaptatividade você conhecer, mais possibilidades você tem de fazer a diferença. Ora você vai escolher uma coisa, ora você vai escolher outra. Você não vai pegar uma coisa e usar para tudo, né? Igual uma caixa de ferramentas. A gente aprende a usar o martelo. Vou usar o martelo para tudo? Não. Você aprende a usar o martelo, você descobre que o martelo serve muito bem para aquela situação. Para uma outra situação, você vai ter uma outra ferramenta. E quanto mais ferramenta você tem, mais coisas você consegue resolver. E é basicamente esse o universo do repertório, o universo da adaptação de atividades. Técnicas, estratégias, práticas, ferramentas. E quanto mais você tem, mais você consegue resolver tudo que aparece na sua frente, independente do diagnóstico. Independente da dificuldade que o aluno está apresentando, você vai lá e pega a ferramenta. Essa ferramenta faz mais sentido. E tem toda uma estratégia para você conseguir fazer essa escolha sem ser de maneira achismo, né? Para você conseguir fazer essa escolha com base em dados. Mas isso é uma outra história, tá bom? Vamos lá. Eu não sei nada de informática, já tentei usar o Word e não deu muito certo. Vamos abrir aqui o Word, então vamos fazer isso funcionar, beleza? Vamos lá. Word, vamos abrir aqui, como é que eu clico? Que bom que vocês escolheram o Word, porque todo aquele meu repertório que eu criei está em Word, né? Então significa que eu não estou muito fora do que vocês usam. Beleza, vocês estão vendo a minha telinha agora aqui, eu estou com uma folha em branco do Word, tá? A folha em branco, né? O que eu quero mostrar aqui para você? Para quem está aí no Instagram, você vai ver a tela um pouco cortada, mas eu sinto muito, não tem muito que eu possa fazer nesse momento, não sei como resolver isso. Só o fato de você já estar vendo a minha tela do computador aí no Instagram já é uma coisa incrível, tá? Depois eu vou dar um próximo passo que é ajustar a tela para o celular. Mas se você estiver vendo cortado e isso estiver te atrapalhando, vai lá para o YouTube, que lá no YouTube tá com a tela inteira, tá bom? Bom, já ouviram falar de caderno interativo? Já, né? Caderno interativo. Imagens. O que é um caderno interativo? Caderno interativo é um recursozinho simples que, aqui tem um monte de coisa. Eu estou no Google Imagens aqui, tem umas abinhas. É uma coisa muito simples, gente. Coisa muito simples aqui. Tem umas imagenzinhas, aí dobra, aparece. Isso é muito simples, tá? Muito simples. Umas abinhas para o aluno escrever embaixo. Você não precisa depender de um modelo dos outros para conseguir criar o seu próprio caderno interativo. Na nossa live de ontem, eu mostrei para você uma atividade de relacionamento de colunas, lembra? Não sei se foi na live de ontem exatamente, tá? Numa outra live, a gente fez uma atividade de relacionamento de colunas, não é? Onde o aluno precisava relacionar o acontecimento histórico com o ano que ocorreu. Ok? Era isso, né? Era basicamente isso. E isso é uma atividade, né? Isso é uma atividade. Eu não quero fazer essa atividade aqui,
Mas eu quero pensar com você que esse mesmo conceito, ele pode ser usado no caderno interativo. Como? Eu tenho, por exemplo, um componente que tem abas, que eu vou entregar para os meus alunos, esse componente em branco, e os meus alunos vão preencher no componente o que precisa ser preenchido para fazer esse pareamento. Pode ser da área de história, pode ser da área de história, pode ser de uma outra área. Pode, tudo que eu preciso. Se eu preciso relacionar ideias, eu posso usar isso, ok? Eu posso usar isso. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? A coisa mais simples do mundo. Vamos lá? Nós precisamos inserir aqui. Se você nunca usou o Word, a sua tela em branco, então eu vou dar passo a passo aqui para você poder começar a ter um pequeno resultado hoje, ok? Inserir. E aí tem caixa de texto. Por que isso? Por que eu tenho que inserir uma caixa de texto? Vou explicar para você. Se eu começo a escrever aqui, comecei a escrever. Aí eu quero para a linha de baixo. Leandro, eu quero escrever um pouquinho mais para baixo da folha. Aí eu vou ter que dar um Enter. E aí eu escrevo. Ah, Leandro, foi muito para baixo. Eu queria um pouco menos. Tem como? Não tem. Esse é o problema. Ó. Ah, Leandro, eu quero que essa palavra teste não fique aqui. Eu quero que ela fique aqui, no meio, aqui, nesse cantinho aqui mais ou menos. Como é que eu pego e arrasto? Não dá para clicar e arrastar para cá? Não funciona. Por que não funciona? Por que eu não posso botar onde eu quero? E você fica preso a uma grade, né? As linhas que existem aqui, ok? Você fica preso nessas linhas e você não consegue sair disso. Só dá para escrever desse jeito, igual uma máquina de escrever. Quando você usa o Word igual uma máquina de escrever, você fica muito limitado. E dá para você expandir muito a sua forma de trabalhar usando as caixas de texto. Por quê? Qual é a vantagem da caixa de texto? Você já vai entender o que eu estou falando se você não entendeu. Quando eu venho aqui inserir caixa de texto simples, olha, ele colocou um negócio aqui no meio da tela. Eu vou colocar aqui, meu texto. Tá vendo quando eu clico aparecem uns pontinhos? Isso quer dizer que eu posso pegar aqui na borda, ó, e arrastar para onde eu quiser. Talvez você já soubesse disso, mas talvez não. Mas esse princípio aqui, entender essa ideia aqui, te dá uma liberdade de construção infinita. Praticamente infinita. Você pode criar 1 milhão de coisas aqui. E o que eu quero criar? Eu quero criar um componente de abas para o meu aluno relacionar ideias, que eu vou poder usar de diversas formas diferentes, dependendo do meu aluno, dependendo da minha aula, dependendo do objetivo que eu quero trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 abas aqui. Um componente de 3 abas, que eu tenho certeza que você já pode usar amanhã. Amanhã, se você quiser. Se você está ensinando alguma coisa que tem que relacionar um conceito com o outro, ou que o aluno tem que copiar alguma coisa, não tem que registrar alguma coisa, tem que copiar alguma coisa, tem que fazer alguma relação, use isso aqui. O caderno do seu aluno vai ficar muito mais divertido, interativo, e tem uma série de benefícios do uso do caderno interativo que não dá para entrar aqui contigo agora. Isso é só uma das coisinhas que dá para você usar, tá? Só uma das coisinhas. Não é garantia que vai funcionar para todo mundo, obviamente, mas se funcionar para você, se essa ferramenta que eu estou te mostrando fizer sentido para o que você está precisando agora, você usa, tá bom? Se não fizer sentido, você não usa, obviamente, ok? Existem outras coisas. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso relacionar. Eu quero relacionar. Vamos pensar deixa eu pensar numa atividade aqui. Eu preciso de material didático, gente, porque. Vamos lá, vamos pensar aqui alguma coisa. Geografia, 5º ano. Maravilha. Imagens. Aqui, ó. Ah, que maravilha. Apareceu aqui uma coisa que eu queria. Ó, nós temos no Brasil rodovias federais, estaduais e municipais. Ok? Rodovias federais, estaduais e municipais. É uma folha que fala sobre rodovia. Fala sobre transporte rodoviário. Ok? Legal. Meu aluno tem que entender o conceito de rodovia federal, estadual e municipal. Então, tenho 3 abas aqui. Vamos lá? Eu peguei isso aqui aleatório com você ao vivo, tá? Se eu tiver errado, me corrijam, porque eu não estudei esse assunto antes, mas eu acho que eu sei o que é uma rodovia federal, estadual e municipal. Isso eu acho que eu sei. Vamos lá. Ferrovia não, rodovia. Rodovia. Ok?
municipal. E aí, eu preciso de uma imagem, eu quero usar uma imagem para representar o município, a cidade e o estado. Vamos lá. Município, cidade, estado, federação. Vamos ver se tem uma imagem aqui que represente isso. Poxa vida. Não tem uma imagem que representa isso, então vamos usar uma imagem de conhecimento do meu aluno, que é a cidade dele, da minha cidade, Teresópolis. Minha cidade é Teresópolis. Ok. Eu quero a bandeira de Teresópolis. Maravilha, aqui é logo da cidade. Então, cidade, copiar. É muito mais, se eu usar algo de conhecimento do meu aluno, uma imagem de conhecimento do meu aluno, isso fica muito mais claro, tá? Nossa comunicação melhora muito. Então, rodovia municipal, eu vou copiei, eu estou fazendo e esqueço de falar às vezes. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Eu vim aqui no Google Imagens, pesquisei a imagem que eu quero, achei. Cliquei com outro botão do mouse aqui, ó, botão direito, copiar imagem. Ok? Volto lá no meu Word. Eu tenho 2 Word, fechei. Volto lá no meu Word e volto aqui no início, ó, do meu bloco e dou um Enter, subir e colar. Vou colar, vou apertar Ctrl V ou vou clicar aqui em colar. Colar. Pronto, que legal. Sumiu o meu texto, por quê? Porque a imagem está muito grande. Cliquei só na imagem, até abrir uns pontinhos aqui, vou reduzir só esse negocinho aqui. Pronto. Agora eu vou selecionar esse carinha todo aqui, ó. Cliquei, arrastei, peguei tudo aqui, ó, e vou aplicar uma formatação. Vou botar centralizado, ok? Rodovia municipal. Vou colocar um texto em negrito. Olha que maravilha. Rodovia municipal. O que vai acontecer aqui, Leandro? O que vai acontecer? Eu quero que isso vire uma abinha para o meu aluno dobrar. Deixa eu voltar aqui a tela. Uma aba no caderno do meu aluno. Então, isso aqui está a folha do meu aluno, ok? E aí tem uma... Poxa, eu vou ter que estragar esse papel. É aquilo que a gente viu no caderno interativo. Tem uma aba, né? E aí o aluno vai colar e a aba vai abrir e vai estar em branco no meio, porque ele vai escrever o que eu preciso que ele escreva ali, dependendo da atividade que eu quero trabalhar, ok? Isso é diferente dele escrever corrido no caderno. É um componente interativo. Vários benefícios, tá? O caderno interativo, componentes interativos. Voltando aqui. Isso que a gente está criando aqui agora. Você está junto comigo. Vamos lá. Opa, aqui não. Esse aqui sempre clica no negócio errado. Vamos lá. Então, para isso funcionar, eu preciso que tenha uma dobra. Ou seja, eu preciso que esse quadrado, essa aqui vai ser a frente, tá? Vou chegar para cá um pouco. Eu vou copiar, vou clicar na bordinha preta aqui. Vou clicar clicar na bordinha preta aqui, sim. Aí eu clico aqui em copiar. Clico fora. Importante você fazer isso. E depois clico em colar. Gente, se a gente bater a meta de likes, eu vou deixar essa live salva, hein? 400 likes. Eu deixo a live salva para você poder acompanhar isso aqui no passo a passo com mais calma. Mas tem que bater 400 likes. Compartilha essa live aí, deixa o seu like, que aí a gente vai deixar a live liberada para todo mundo. E aqui eu vou deixar em branco. Por quê? Porque essa parte vai ficar em branco. É uma parte para recortar e dobrar. Ok? Então é isso aqui. Isso aqui é um componente, é uma abinha. Só que eu não quero uma abinha solta, eu quero 3 abinhas. Porque o que eu estou trabalhando são 3 conceitos que precisam ser entendidos ao mesmo tempo. Não é? Então, faz mais sentido para o meu aluno entender isso ao mesmo tempo. Então, rodovia municipal, já estou fazendo sem falar de novo. Cliquei aqui, vou apertar o botão Shift no teclado, porque eu quero selecionar os 2 ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou copiar para baixo, não vou ficar fazendo isso toda hora. Eu faço uma vez e replico. Então, cliquei aqui, peguei o primeiro. Aqui fora, ó, pronto. Agora eu vou apertar Shift no teclado, segurar, estou segurando o Shift no meu teclado, a tecla Shift, que fica em cima da tecla Ctrl, no extremo, na parte inferior esquerda do teclado. E aí tem um Shift, que é uma setinha para cima, ou escrito SHIFT, Shift.
Aí você segura e aperta aqui. Pronto, peguei os dois juntos. Agora sim, eu vou aqui copiar, clico fora, desseleciono. Tem que ser fora de tudo. Aí, meu Deus. Ver se vai dar certo. Colar. Deu certo, mereço. Pego os dois juntos aqui, ó, e arrasto para cá. Olha que maravilha. Já copiei uma vez, agora eu vou colar de novo. Colar de novo. Ó. Olha que maravilha. Pronto. Tem um componente triplo, só que aí a imagem desse carinha aqui, eu vou deletar essa. E desse aqui também vou deletar essa. Esse aqui vai ser uma rodovia estadual. E esse aqui vai ser uma rodovia federal. E aí agora eu vou botar a bandeirinha do meu estado. Ok? Bandeira Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Essa imagem aqui não está muito boa. Esse aqui é do Rio de Janeiro. Esse aqui é do Rio de Janeiro. Ó. Esse aqui é o estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é o estado do Rio de Janeiro. Copiar. Mesma coisa que eu fiz com Teresópolis, tá? Copiei. Venho aqui em cima. Colar. Maravilha. Dá uma reduzidazinha. Ok? Leandro, eu não tenho impressora colorida, é tudo preto e branco. Mas você não usa um desenho colorido, você acha alguma coisa que remeta aquilo de uma forma mais clara para o aluno, sem precisar de cores, tá bom? E a rodovia federal? Se eu tivesse uma impressora preto e branco, eu optaria por esse símbolo aqui, ó, para ficar mais claro, tá? E aí eu vou botar a bandeira do Brasil. Ok? Legal. Aqui uma bandeirinha. A bandeirinha. Esse aqui está muito escuro. Esse aqui eu quero mais quadradinho. Uma bandeirinha mais quadradinha. Esse aqui está mais quadradinho. Esse aqui mesmo. Copiar. Isso é uma coisa extremamente simples que eu estou te mostrando aqui, mas que faz uma enorme diferença na experiência do seu aluno, tá bom? E é basicamente essa a ideia. Aí, Leandro, ficou muito para cima aqui, eu quero descer, como é que eu faço? Você clica aqui, ó, vou descer esse texto aqui, descer esse texto aqui, dá um Enter, ó. Dá um Enter, dei um Enter, muito Enter, Shift Enter, ele desce só um pouquinho. Shift aqui, não. Legal, pronto. Aí agora essa imagem aqui, eu quero descer um pouco a imagem, como é que eu faço? A imagem está presa aqui, eu não consigo mexer com ela. Então, você clica na imagem, vem aqui em cima, ó, formatar, você vai soltar essa imagem, ó. Você vai fazer o seguinte com ela. Você vai clicar aqui nela e vai clicar... Quebra automático, não dá para fazer? Não dá para fazer aqui dentro? Não dá para fazer aqui dentro. Esquece, a imagem vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Isso dá um Enter antes dela aqui. Pronto. Você pode dar um Enter antes dela ali. Aqui, voltei aqui, dá um Enter aqui, ela desceu um pouquinho. Pronto. Ficou menos feio. Descer aqui. Pronto. Isso dava para fazer no Google Docs também, tá? Só para você saber. Ok. Legal, maravilha. E aí eu tenho um componentezinho pronto. Isso aqui eu entrego para o meu aluno e ele pode, quando ele dobrar, ele vai escrever aqui do lado. Leandro, ficou pequeno o espaço para ele escrever? Realmente ficou. Vamos aumentar? Vamos. Como é que eu faço? Enfim. Então você pode aumentar, só vir aqui aumentar. Você faz aí e aumenta do outro lado, tá? Não, é suficiente para o que eu quero trabalhar. Eu não quero que o aluno escreva uma grande definição. Gente, basicamente é isso. Agora, deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Fez sentido isso que eu estou mostrando para você? E como é que eu vou usar isso, Leandro? Com um quadro, por exemplo. Se você tiver... Se for uma atividade de pareamento, vamos lá, tem 3 opções. Você tem que escrever, aí você escreve lá no quadro 3 frases, 3 trechos, e o aluno tem que relacionar o trecho
escrever o trecho que está lá no quadro no espaço adequado no caderno dele. É uma coisa. Outra coisa é, eu estou explicando o que é. Aí você está lá passando no quadro o que é. Okay? Aí o aluno vai copiar exatamente o que você fez? Não. Ele vai e copia o texto que você está botando no lugar adequado. E talvez você precise de um componente um pouquinho maior. Ah, não, é uma atividade. Ah, não é um material próprio de registro. Não vai funcionar como material didático, de armazenamento de informação. Vai funcionar como uma atividade. É uma atividade. Então, se é uma atividade, então você coloca as opções no quadro e o aluno relaciona ali. Né? E todos podem fazer isso. E aí, se você tem alunos com níveis diferentes, né? Você pode colocar as opções, uma opção reduzida, para o aluno que tem, por exemplo, uma dificuldade motora, uma palavra-chave, né? E uma opção reduzida a uma resposta de 3 palavras, e uma opção estendida para o aluno que não tem muita dificuldade. E aí o aluno pode escolher a opção que ele quer registrar. E você torna esse processo mais individual, entende? E quanto mais individual for para todo mundo, melhor. Você pode falar para o aluno, por exemplo, dependendo do que você está, da sua ideia, da sua proposta, o aluno pode escrever o que ele entendeu da sua explicação ali. Aí um aluno vai escrever uma coisa, outro aluno vai escrever outra. Um aluno vai querer copiar do quadro, o outro aluno vai escrever da cabeça dele o que ele entendeu. Né? Um aluno vai consultar o livro, e aí cada um vai fazer o que for mais confortável para ele fazer. Não é uma coisa imposta. Ah, não, todo mundo precisa fazer uma resposta discursiva de no mínimo 3 linhas. Isso é uma imposição. Né? E quando a gente impõe alguma coisa, a gente exclui alguém. Toda vez que a gente impõe alguma coisa, a gente exclui alguém. Por quê? Porque nem todo mundo vai aceitar aquela vida daquela forma. Não é? Mas se a gente abre opções, então, vocês vão escreve o que você entendeu, por exemplo, isso é uma outra ideia. E aí a pessoa pode... Entendeu a ideia? Fez sentido? Viu como é que foi fácil? Quanto tempo eu fiquei aqui com você? 20 minutos fazendo essa atividade? Esse material? E é uma coisa que você pode usar numa aula. E aí você vai lá e faz outra. É um componentezinho interativo. O aluno cola no caderninho dele. E aí você, junto com o que você está falando, junto com o quadro, faz muito sentido. Assim, olhando isolado, não faz nenhum sentido, entende? Leandro, o que são esses quadradinhos com essas bandeiras? Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para quem não sabe o que você está fazendo. Agora, para você, faz sentido. Por quê? Porque é um recurso acessível e que ajuda o aprendizado, aumenta a retenção, aumenta o envolvimento, o tempo de atenção, aumenta a concentração do seu aluno. Eles vão ficar intertidos ali, recortando, colando, dobrando, escrevendo e aprendendo que você sabe para que serve, que inclui todos os seus alunos, é bom para todo mundo. Olhando sozinho parece nada, um monte de quadradinho branco com bandeira, mas você construiu isso e vai usar isso do jeito que você prefere, do jeito que faz mais sentido para você como professor, dentro da sua área de conforto. Por quê? Porque isso é bom para você e é bom para os seus alunos. Né? Quando você se torna autor do seu próprio material didático, quando você se torna autor das suas adaptações, você consegue usar a sua linguagem, você consegue usar a sua comunicação, você consegue envolver os seus alunos nisso de uma forma mais amigável do que você usar uma comunicação externa, uma comunicação de terceiros. Esse recurso serve para todo mundo, Leandro? Olha, isso é um tipo de adaptação de atividade. Um tipo num milhão de possibilidades. Serve para muita gente. Mas muita gente não é todo mundo. Tá? Muita gente não é todo mundo. Se funcionar para você, para os seus alunos, maravilha, que incrível. Tá? Mas é só um formato. Tá? Esse formato de adaptação ele não é para todo mundo. Não imponha isso para todos os alunos, porque talvez tenha um aluno que isso não vai fazer sentido nenhum para ele. Nenhum para ele. Exemplo simples aqui. Um aluno cego. Não vai fazer nenhum sentido ele colar aquelas figuras no caderno dele e ter que escrever à mão. Não vai fazer nenhum sentido isso para ele. Entende? Então, tem recurso que vai funcionar muito bem para uns alunos, tem recurso que não vai funcionar para outros. Isso não é uma atividade que dá para usar para todo mundo. Importante, tá? Não é porque eu estou mostrando que é uma atividade acessível que é acessível para todo mundo, tá? Isso é um pequeno passo. E um pequeno passo
para você começar a ser autor dos seus próprios materiais. E se você quiser se inspirar, conhecer outras formas de adaptar, continua seguindo a gente, tá? A gente está aqui para sempre mostrar alguma coisa nova e eu vou te pedir até para comentar aqui embaixo depois desse vídeo, lá, quando ele terminar, você comenta lá, ou aqui no chat agora mesmo, que fica salvo, depois eu fico olhando, depois dá para mim olhar o chat. Outras atividades, outros formatos. Bom, é isso. Você já usou essa ferramenta dessa forma? Já fazia coisas do tipo? Comenta aí para mim. Gostou? Não gostou? Essa é apenas uma ferramenta. É apenas uma das inúmeras possibilidades que existem para que você consiga ensinar o seu aluno da educação inclusiva e não tenha mais dificuldade para adaptar a atividade. Quanto mais ferramenta você dominar, mais ferramenta você conhecer, mais você vai saber quando, como usar para o seu aluno. Que ferramenta usar para qual aluno, de que forma, quantas vezes, de que jeito. Tem 1 milhão de formas de usar aquilo ali, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Beleza, como poderia fazer a adaptação de um aluno de faculdade de transtorno de processamento auditivo? Então, ele vai depender do que você quer ensinar, do que esse aluno consegue fazer, do que é mais confortável para ele fazer. Talvez esse recurso não faça muito sentido para você usar com o seu aluno. Ou talvez sim. Eu não tenho como saber. Só se a gente começar a avaliar esse aluno, entender ele. E tem várias formas de conseguir fazer isso. Várias formas. Eu já fiz uma live sobre esse tema. Transtorno de processamento auditivo. Se eu não me engano, está disponível no YouTube. Se eu não me engano, depois dá uma pesquisada lá. Tem centenas e centenas de vídeos nossos no YouTube. Tá? Centenas e centenas. Como faço material para aluno com deficiência visual, Alessandra? Então, legal. Isso é um tema para uma outra live. Uma outra live, né? Esse jeito que eu te mostrei não vai funcionar para o seu aluno. Não vai funcionar. Quando eu gostaria que me desse um exemplo com a matemática. Rosana, poderia ser a mesma coisa. Imagina a mesma coisa. Só que do lado de fora, ao invés de você botar bandeira e rodovia municipal, você coloca uma continha. Por exemplo, se você está trabalhando uma continha, coloca lá 5 vezes trabalhando multiplicação. E o aluno vai ter que escrever do lado de dentro a resposta. Ou você coloca ali as 4 operações. E o aluno tem que escrever o que é a operação e dar um exemplo. Ou você, não sei o que você está trabalhando. Você está trabalhando números ordinais, Leandro. Aí você coloca lá do lado de fora o número sem ser ordinal e o aluno tem que botar lá o número ordinal por extenso do lado de dentro. Eu estou trabalhando conjuntos, Leandro. Você coloca do lado de fora 4 conjuntos e o aluno coloca exemplos de conjuntos do lado de dentro. Entende? Essa é uma estrutura de atividade que você pode adaptar para o que você precisar. Leandro, eu sou professor de história. Você coloca do lado de fora do componente o nome dos acontecimentos históricos e do lado de dentro o aluno coloca uma breve explicação ou coloca o ano do acontecimento. Você coloca do lado de fora o nome de personagens históricos e o aluno do lado de dentro explica quem foram essas pessoas. Ou inverte. Do lado de fora você coloca quem foram as pessoas e do lado de dentro o aluno tem que botar o nome. E você coloca os nomes no quadro espalhados para os alunos descobrirem quais são, discutirem e fazerem uma atividade em conjunto. Em grupo. Vamos discutir. Coloquei aqui do lado de fora os nomes. Todo mundo já colocou no caderno? Coloquei. Escrevi no quadro vários nomes. Vamos lá. Agora vocês têm que fazer grupos e descobrir de qual quadradinho é correspondente a qual nome que está aí no quadro. Vamos lá. Uma atividade colaborativa. Coletiva. Onde todo mundo pode participar. É uma outra opção. Então, é um recurso que você pode usar para N opções. O importante é que entender, esse recurso está sendo acessível para o meu aluno? Ele está conseguindo fazer, acertar, aprender? Se ele estiver fazendo, acertando e aprendendo, o recurso está bom. Se ele não tiver, o recurso está ruim. Você tem que testar o recurso de uma outra forma ou testar um outro recurso. Por isso que eu estou falando que você não pode impor esse recurso para todo mundo, porque tem aluno que não vai fazer sentido. Não dessa forma, não desse jeito. Talvez pode ser até esse mesmo recurso, só que pensado de uma forma diferente. E existe formas de você não ter que intuir isso com base no que você acha, que você pensa. De forma de você ter dados para fazer os ajustes necessários. Pessoal, vou me despedir aqui de vocês agora. Espero que você tenha gostado desse recurso. Comenta o que você achou aí, outras sugestões, a dificuldade que você está enfrentando, que isso vira tema para outros vídeos, outras lives como essa. Abraços inclusivos e a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau.